Pronto, agora tá ok, né? Então, bora lá, né, para o que nos interessa. Bom, pessoal, no conteúdo de hoje, nós vamos ver um conteúdo que é fundamental, que cai bastante, que vocês vão precisar saber para qualquer tipo de geometria que vocês vão começar a trabalhar. A gente, como eu prometi para vocês, nós iremos iniciar do zero. Então, se você que está vendo esse vídeo, se você que está assistindo aqui comigo agora online, se tiver dúvida, não cometa esse erro com você mesmo de não perguntar. Por quê? Se você não entender agora, depois vai ser muito mais difícil de você conseguir compreender. A gente está partindo do zero, então eu vou explicar tudo e dar bem mastigado para vocês, para evitar que lá na frente vocês ocorram o que acontece com 70% dos alunos. O que acontece, professor? É que eles lá na frente vão querer entender o conteúdo, perderam os episódios passados e ficam assim, meu Deus, cara, rapaz, eu vou ter que voltar lá na aula de... Graças a Deus, aqui nós temos aulas que são gravadas, mas elas não são só suficientes para vocês conseguirem compreender, vocês têm que ir acompanhando o ritmo das aulas. Então, é fundamental que vocês perguntem caso vocês tenham alguma dúvida, beleza? Então, bora lá, né? Vocês estão conseguindo ouvir bem aí? Sim. Peraí, deixa eu só trocar aqui o lado aqui do fone. Eu me acostumei a usar um pouco esse fone sem fio, e aí agora, às vezes eu apanho um pouquinho, porque o áudio dele não dá para me ter o retorno, se tá bom ou não. Enfim, hoje a gente vai começar aqui com esses conteúdos de ângulos. Essa tela aqui hoje atrás, para quem chegou depois aí, é uma brincadeira nossa, que é já o clima ali de férias, né? É o clima já praieiro, aquele clima de férias, para que daqui a pouco vocês estejam livres, né? Então, vamos embora lá. Pessoal, aqui em ângulos, vamos começar aqui com a definição. Diz o seguinte, é a região compreendida entre duas semirretas de mesma origem. Então, a gente vai começar no conceito inicial. O que seria esse conceito inicial? O que seria uma reta e uma semirreta. Quando eu falar reta e semirreta, elas vão ter uma simbologia diferente. Então, o que eu quero que vocês imaginem aí? Ah, vem aquela coisa chata de novo aqui, que é a Microsoft, ela atualizou o Windows e botou uma tal de Microsoft Ink nas mesas digitalizadoras, nos programas. Então, ele automaticamente, quando eu faço um clique, uma janela aparece aqui. Isso eu faço um clique com a mesa digitalizadora. Quer ver? Lá vem um bicho chato. Ih, não apareceu dessa vez, né? Não sei o que foi. Então, olha o que ocorre aí. Então, vamos para a definição de reta e a definição de semi-reta. Então, aqui, ó, quando eu falar em reta, pessoal, eu gostaria que vocês imaginassem que esta minha reta, ela não possui início nem fim. E quando eu falar em semi-reta, ela, diferentemente da reta, ela possui um início, que eu vou chamar de origem, e ela não possui um fim. Caramba, essa semi-reta ficou muito feia. Então, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Então, ela não possui início aqui na semi-reta, né, e nem fim. E na semi-reta, ela tem uma origem, ela tem um início e ela não tem um fim. Então, são essas duas definições que vocês precisam claramente conseguir entender. Semi-reta, elas têm uma origem, um ponto inicial, e vão até não sei lá onde. E a reta, ela não tem nem o início nem o fim, ela vai lá até o finito. Beleza. E aí a gente entra aqui na definição de ângulos, que ele diz o seguinte, é uma região compreendida entre duas, ó, vou até marcar esse ponto aqui, ó, entre duas semirretas, então são esses carinhas bem aqui, ó, entre duas semirretas de mesma origem. Como assim, professor? Me explica isso aí melhor. Então, bora lá. Isso aqui talvez você já tenha visto no ensino fundamental. Então, eu vou pegar aqui a origem, por exemplo, essa aqui é a minha origem. Aqui, eu vou traçar uma semirreta, vamos supor. E aqui, eu também vou traçar uma outra semirreta. Olha, eu não sei o que será que eu configurei aqui que fez com que o computador não lesse mais aquele Windows Ink, né?
uma benção. Espero que ele não volte mais, né? Esse encapetado. Então, o que que ocorre? Aqui, nesse ponto aqui, nós temos a minha origem. E dessa minha origem, eu tenho duas semirretas, entendeu? Então, eu vou chamar, por exemplo, uma dessas semirretas, daqui classificando-as como aqui o ponto A. E aqui embaixo, o ponto B. E aqui eu vou classificar como o ponto O. E aí o que eu quero que vocês entendam, partindo aqui da primazia dos ângulos, que o ângulo ele é a região compreendida entre duas semirretas de mesma origem. Então, o ângulo ele está compreendido entre essa região aqui, ó. Ah, professor, agora eu entendi. Entre essa região aqui. Então, ali eu tenho, por exemplo, um ângulo alfa. Eu vou estar adotando aquela alfa de maneira aleatória. Daqui a pouco nós vamos falar em valores. Mas ali é só para simbologia mesmo, é só para vocês entenderem o que eu estou querendo falar. Então, o ângulo, pessoal, nada mais é do que a região compreendida entre duas semirretas. Então, tem uma semirreta aqui, que eu vou dizer que aqui é o ponto A, e eu tenho uma outra semirreta aqui embaixo, e vem aqui o ponto B, por exemplo. Essa região que compreende esse espaço entre essas duas semirretas, ali são os ângulos. E, professor, mas peraí, e eu não poderia também ter outro ângulo bem aqui, ó? Sim, aqui eu tenho a formação de outro ângulo, porque é a região também que é do espaço entre duas semirretas, né? Eu poderia chamar de ângulo beta, por exemplo, mas isso não vem ao caso agora. Mas eu quero só que vocês entendam esse conceito, que os ângulos, eles são as regiões que estão entre duas semirretas. Tanto o ângulo interno ou o ângulo externo, tanto faz. Esse é o ângulo. E aí, o que eu tenho, né? Esse ponto bem aqui, ó, que é o ponto O, onde eu estou colocando ali, eu vou até mudar de cor ele agora para botar verde. Esse ponto bem aqui, que eu estou classificando como O, ele será o nosso vértice. Vou escrever aqui a palavra. Ele será o nosso vértice. Por quê? O vértice, pessoal, lembre-se desse nome, é o ponto de encontro de duas retas ou semirretas. Então, aquele ponto onde elas duas se encostam, aquela minha origem, nada mais é do que o nosso vértice. Então, quando eu falar de vértice, você já sabe que é o ponto de encontro entre duas semirretas. Quando eu falar em ângulos, vocês vão saber que é o espaço, é a região compreendida entre essas duas semirretas. Daqui a pouco isso tudo vai estar bem massificado na cabeça de vocês, né? Então, aqui, por exemplo, nós poderíamos classificar do ponto A, o ponto B e o ponto O, esse ângulo como ângulo A, aí a gente vai falar os pontos A, O e B. Aí as questões elas vêm assim, um ângulo formado pelo ponto AOB. E detalhe que no O vai haver um chapeuzinho, né? Um acento circunflexo aqui, né? Por que, professor, esse acento aqui? Porque esse acento, ele simboliza aonde eu tenho a formação do ângulo. Vou botar aqui. Ixi, G feio do caramba. Do ângulo. Então, o que a gente viu até agora? Só para a gente aqui refrescar a mente de vocês. O conceito de reta e semirreta. Reta, ela não tem nem começo nem fim. Semirreta, ela tem um começo ou uma origem e não tem fim. O encontro entre duas semirretas, eu tenho a informação da origem de um ângulo, né? E o que a gente viu? No ponto em que elas duas se interceptam, que elas exatamente se tocam, como eu coloquei ali em verde, eu tenho algo chamado de vértice. Então, ali eu vou ter, por exemplo, o vértice, e a simbologia, que vou pegar os lados, A, O, B, o chapeuzinho aqui, ó, aonde eu tenho um chapeuzinho, significa que eu tenho um ângulo. Se, em outras palavras, se eu tivesse, por exemplo, A, O, B, e o chapeuzinho tivesse aqui, significava que eu teria um ângulo exatamente no ponto A. Só que nesse caso aqui eu não tenho ângulo nenhum, né? Então, o ângulo ele estaria no ponto A. Mas aqui o ângulo ele está no ponto O. Então, eu não posso considerar essa informação e eu vou colocar ele aqui no ponto O. Até agora nós vimos apenas termologias, apenas interpretações. Eu pergunto para vocês encarecidamente, alguém tem alguma dúvida?
Não, Não sei, professor, não entendi. Entendi. Vocês falaram juntos, acho que alguém falou não entendeu? Pode falar, não tem problema não. Eu não entendi. Não ente... qual seria a parte, Ana? Bem, quando o senhor começou a explicar sobre origem, ui, sobre vértice. Sobre vértice, né? Não tem problema não. O vértice, nesse caso, muito boa a participação, mano. É importante que vocês perguntem se vocês tiverem dúvida, né? Quem for com dúvida para casa não vai para o céu, né? Brincadeira, pessoal, vocês vão para o céu sim. Então, vai que tem alguém aí, já uma mãe em casa, dizendo: meu filho vai para o céu sim, professor. Lá no Conselho de Paz, você disse que meu filho não vai para o céu, ele ora todo santo dia, não vai para festa, não bebe. É claro, você não bebe por conta da idade, né? Idiotice é minha. Mas não vai para. Ele só ora, entendeu? Então, pelo amor de Deus, né? Não vão, todo mundo aqui vai para o céu, é brincadeira. Então, A gente já tá em casa mesmo. Tem como ficar com dúvida para casa. Exatamente, né? Vocês não têm como ir com dúvida para casa, é porque vocês já estão em casa. Ó, idiotice é minha, né? Pior que essas aulas são gravadas, né? O pior de tudo, né? Que vai falar essas besteiras aqui. Então, olha só, né? E eu nem reviso, eu só lanço lá no YouTube, né? Então, olhem só, daqui a pouco chega uma notificação aqui oficial de justiça falando alguma coisa aqui para mim, aqui, ó, você foi convocado para uma audiência, tal. Brincadeiras à parte. Então, olha só, pessoal. Para vocês entenderem o que seria esse vértice, é o ponto de encontro entre duas semirretas. Então, por exemplo, se eu tenho eu vou pegar aqui, sei que aqui são duas semirretas, por exemplo. O vértice ele vai estar aonde elas se interceptam, aonde elas se cruzam, aonde é o que elas se tocam. Aqui, por exemplo, eu tenho o meu vértice, beleza? Então, o vértice seria aonde eu encontro essas duas semirretas, elas se cruzam, aonde eles se tocam, entendeu? E aí, elas se tocaram bem aqui, né? Nessa origem. Por isso que aqui nesse ponto eu tenho um vértice. Então, quando vocês perceberem que o reto ou semirreta, elas se cruzarem, elas se tocarem, saibam que ali eu tenho um vértice. E daquele vértice eu posso também ter os meus ângulos, né? Então, eu teria ali um ângulo aqui, um ângulo aqui, um ângulo aqui, um ângulo aqui. É basicamente isso que a gente falou. Daqui a pouco isso vai ficar um pouquinho mais claro para vocês, né? Aí vai ter gente que, professor, mas isso aí tá complicado para poxa, que eu não aprendi desse jeito aí. Não, calma, meu filho. Respira que vai dar tudo bem. Então, olha aí, ó. Bissetriz de um ângulo. Ou nome estranho, né? Uma vez eu falei isso aqui na aula que eu dou aula, uma escola que eu dou aula de noite, né? Os alunos pensaram que era sacanagem, né? Então, um bissetriz de um ângulo, né? Eu escrevi até a palavra no quadro. Então, diz o seguinte: a bissetriz de um ângulo é uma semirreta interna ao ângulo, com origem no vértice do ângulo e divide o ângulo em dois ângulos congruentes. Você vai dizer, meu Deus do céu. O senhor leu, eu li também, e eu não entendi foi nada. Então, bora lá, o que seria essa bissetriz, né, pessoal? Nome esquisito, né? Mas tudo bem. Então, bissetriz, então, deixa eu desenhar um negócio aqui. Deixa eu só um negócio aqui, rapidinho. Rapidão, pessoal. Pronto, turma, pronto, voltei. Era rapidinho aqui, que eu tava me mandando um negócio aqui urgente aqui em casa. Eu só paro uma aula mesmo se for algo muito urgente, né? Eu já despachei. Justamente, até dinheiro eu paro por conta da aula, né? Se for para receber dinheiro, eu paro. Não, peço o motorista, espera o horário terminar da aula e aí eu recebo dinheiro, né? Só para vocês terem uma ideia da noção. E olha que eu sou louco por dinheiro. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu sou louco, né? Então, bissetriz de um ângulo. O que seria essa bissetriz aqui? A bissetriz de um ângulo é uma semirreta de ângulo interno com origem no vértice do ângulo que divide em dois ângulos congruentes. O que é isso aí? Por que a gente bota esses textos, né? Desse tamanho, que aí confunde a cabeça do aluno. Então, o que seria essa bissetriz? Então, eu vou desenhar aqui com o desenho hiper mega bom aqui. Então, aqui seria uma origem. Aqui eu tenho uma semirreta. Ela é semirreta mesmo porque você não é reta, porque ela tem uma origem, pessoal. Aqui, vamos supor, eu tenho uma outra semirreta. Beleza. Aqui eu tenho uma semirreta e aqui eu tenho uma outra semirreta. E aí o que acontece? Aqui
eu vou ter um ângulo, como a gente já viu anteriormente. O ângulo é a região compreendida entre duas semirretas, né, de mesma origem. Agora, o outro elemento é a nossa bissetriz. O que seria essa bissetriz? A bissetriz, pessoal, vai ser uma semirreta, como ele diz lá, ó, uma semirreta interna ao ângulo. Ou seja, rapaz, sai daí. Coisa chata. Vai ser, ó, uma semirreta que ela vai estar mais ou menos aqui assim. Ela vai ser uma semirreta que o quê? Que ela é interna ao ângulo e que ela tem como principal característica que ela divide o ângulo no meio. Então, a bissetriz, pessoal, parte o ângulo pela metade. Então, eu tenho que uma metade está aqui e a outra metade está aqui. Ela parte exatamente no meio. E essa linha que parte o ângulo exatamente no meio, ela é chamada de bissetriz. É só isso. Quando ele fala ali e divide em dois ângulos congruentes, quando eu falo em congruentes, pessoal, na terminologia da matemática, significa que eles são iguais. Congruentes, a gente fala muito congruentes. Congruentes é que eles são iguais. Então, aqui, eu tenho que este lado, eu faço esse tracinho aqui, é exatamente igual a isso. Quando vocês olharem essa simbologia aqui, significa que um lado é igual ao outro. Então, aqui, essa semirreta que corta um ângulo exatamente no meio é chamada de bissetriz. Olha eu pescando como é que se escreve. Bissetriz, né? Então, quando eu falar em bissetriz, eu quero que vocês imaginem exatamente isso. Que é uma semirreta que ela parte o ângulo exatamente no meio. Então, por exemplo, se eu tivesse um ângulo total aqui, esse ângulo, ele fosse de 90 graus. Claro que não é 90, né? Mas eu estou supondo aqui, ó, um exemplo. Se esse ângulo ao todo, em azul aqui, fosse 90 graus, que não é, e eu dissesse que aqui eu tenho em cima, nesse lado aqui de cima, eu tenho 45. Eu pergunto para vocês, quanto é que seria esse lado aqui de baixo? O outro lado é bissetriz. 45 também. Exatamente, muito bem. E professor? 45. Pode falar. A bissetriz sempre vai aparecer tipo pontilhado, né? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas porque eu já vi. Ele geralmente vai te dizer pontilhada. Ela vai te dar essa noção de que é ali uma bissetriz. O enunciado da questão vai te dizer. Mas, por exemplo, tem questão que ela não coloca. Por exemplo, ela só traça uma reta e diz que aquela reta é uma bissetriz, entendeu? Não há uma necessidade de ser, por exemplo, mas pode ser, estão entendendo? Mas pode também não ser. Então, geralmente a questão ela vai te dar esse conceito do que é uma bissetriz. Beleza, então aqui nessa parte de bissetriz. Então, só mais um exemplo, para ver se vocês fixaram mesmo. Se eu tenho um ângulo que ele ao todo é 70 graus, vamos supor que esse ângulo aqui é 70 graus. Se de um lado eu tenho 35 aqui embaixo, esse ângulo bem aqui é de 35 graus, quanto é que vai ser esse ângulo aqui? 35. 35. Porque nós vimos ali que temos uma bissetriz e a bissetriz divide exatamente o nosso ângulo no meio. Entendido, então, esse conceito de bissetriz, professor, né? Esse tipo de pergunta é as que você tem que colocar na prova. Não, essa aí ficaria muito fácil, né? Não. Essa seria perfeito. Ficaria muito fácil. Mas às vezes eu lanço até umas mais fáceis, mas a galera não marca, eu não sei, o pessoal nem faz a prova, né? Aí eu boto 0 lá. Mas eu vou, quem sabe, na próxima avaliação eu não lanço uma dessa aí, né? Para vocês, né? Então, olhem só, ângulos opostos. Vai ter alguém que você lança que vai dizer, não, se você botar uma questão difícil, eu podia de bissetriz, você podia botar aqui, mas de bissetriz, não, esse nome é difícil oposto, sabe nem o que é, né? Olha aí, ó, ângulos opostos pelo vértice. Um outro conceito aqui que é importante, né? Então, aqui, ângulos opostos pelo vértice. A gente já viu, vocês já aprenderam o que é reto, o que é semirreta, vocês já aprenderam o que é vértice, vocês já aprenderam o que é o ângulo, vocês já aprenderam o que é o ponto, aqui do ponto A, ponto B, ponto O, vocês já aprenderam aqui a simbologia de um ângulo, vocês já aprenderam o que é bissetriz, a gente já aprendeu coisa pra caramba. E agora vocês vão aprender o que é ângulos opostos pelo vértice. Então, deixa eu colocar aqui. Caraca, aí daqui. Quem tá entrando na aula uma hora dessa? Marcos IE.
Parece assim para mim, né? Uma foto até de um anime. Então, olha, se dois ângulos, diz aqui o conceito, né? Sobre ângulos opostos pelo vértice. Se dois ângulos são opostos pelo vértice, então eles são congruentes. Lembre-se, congruentes, voltou de novo, né? Você voltou de novo, é claro, né, professor? Então, ele voltou para a gente, né? Então, eles, então, são congruentes. O que significa isso aí? Vamos para a prática. Eu vou pegar aqui, ó, fazer um desenho aqui. Essa semi-reta aqui. E eu vou pegar essa semi-reta bem aqui. A gente já viu que quando eu tenho duas semi-retas que elas se cruzam, que elas se interceptam, eu tenho, por exemplo, a formação de um vértice, exatamente no ponto onde elas se interceptam, que esse vértice vai estar bem aqui nesse ponto. Até aí, a gente já viu, vocês já sabem disso. E aí, o que é essa ângulos opostos pelo vértice? Que a gente vai usar muito, só muito, pessoal. É o seguinte, aqui eu tenho a formação de um ângulo, que é o espaço compreendido entre duas semi-retas. Vamos supor que aqui eu tenho um ângulo alfa. Vou pegar um valor aqui para ele, alfa. Deste outro lado aqui, é também um espaço compreendido por duas semi-retas. Então, aqui também eu tenho um ângulo. O que essa regra aqui diz? Ela diz o seguinte, se dois ângulos são opostos pelo vértice, e quando eu quero que vocês pensem opostos, pessoal, é o outro lado. Então, se dois ângulos eles são opostos por um vértice, eles são congruentes. Em outras palavras, se dois ângulos eles estão em lados diferentes, divididos por um vértice, eles são exatamente iguais. Então, esse ângulo bem aqui, já como esse aqui é alfa, o outro só pode ser alfa. Entendido? Como assim, para você explicar de novo? Então, olha aí, ó. Aqui eu tenho um ângulo. O lado oposto desse ângulo é esse outro lado aqui, né? Esse aqui, ó. Esse aqui é o oposto desse e esse é o oposto desse. É quem está do outro lado. Quando eu falei lados opostos, é quem está do outro lado. Né? Então, o ângulo que estiver do outro lado do vértice é exatamente igual ao ângulo que você está observando. Ah, professor, então quer dizer que se aqui eu tenho beta, aqui embaixo eu vou ter o quê? Pergunto para vocês, alguém salva? Muito bem, vocês estão afiados. Aqui eu tenho beta. Por quê? Eles são opostos, ó. O de cima é oposto ao de baixo. O do lado direito é oposto ao lado esquerdo e vice-versa. Então, se a gente estivesse falando aqui em valores, vou pegar um outro exemplo aqui. Vou pegar esse aqui assim, por exemplo. Até mais mal feito do que o outro. Se aqui eu tenho um ângulo de 45 graus, quanto é que vale esse ângulo aqui, pessoal? 45. 45. 45, muito bem. Se aqui eu tenho, é hipotético, viu? 100 graus, quanto é que vale esse ângulo aqui de baixo? 100. 100, muito bem. Porque quando eles são opostos pelo vértice, para a gente terminar esse ponto, quando eles são opostos pelo vértice, eles são exatamente iguais. Mais o conhecimento que vocês vão adquirir e é praticando que vocês vão absorver isso tudo. Vamos agora para a classificação dos ângulos. Né? Vamos partir agora. Alguém está com alguma dúvida? Pode falar. Não tem problema, não. Classificação dos ângulos. Vocês podem falar a qualquer momento, viu? Não. Então, dentro da classificação dos ângulos, eu tenho 3 tipos de ângulos. Primeiro, é o ângulo reto, o outro é o ângulo agudo e o outro é o ângulo obtuso. Né? A gente vai falar muito sobre isso, reto, agudo e obtuso. Então, vamos lá. O que seria esse ângulo reto aqui? Vou pegar a cor verde para ficar mais bonitinho, né? O ângulo não vai ficar no meu desenho reto, pessoal. Me perdoem aí, né? Preciso fazer, acho que 1 ano de caligrafia e mais 1 ano de desenho técnico para eu poder fazer bons desenhos aqui para vocês. Então, olhem só. Vamos ver a imaginação de vocês aí. Aqui, vamos supor, eu tenho uma semi-reta aqui e uma outra semi-reta bem aqui. Esse aqui, pessoal, seria... Imagina que isso aqui está reto, né? Esse aqui seria o ângulo reto. Que ângulo é esse, professor? Ele é um ângulo que compreende essa região bem aqui, ó. E ele tem... Exatamente. A galera tá afiada.
é o ângulo, exato. O que ele tem? Tá escrevendo. Olha, é o ângulo que eu vou chamar aqui de ângulo alfa. Ângulo alfa. Ok, ou seja, ele é um ângulo exatamente com quem foi que falou aí, quem foi que já nos revelou aí, que já está sabendo? Eu, professor. Carlos Cristiano, né? Então, esse é um ângulo exatamente igual a 90 graus, como o nosso amigo Carlos Cristiano já aí nos ajudou. Então, o ângulo reto, quando eu falar que tem-se um ângulo reto, vocês, opa, é um ângulo de 90 graus. Não tem para onde eu correr. Ali é um ângulo de 90 graus. E aí, vocês vão perceber que eu tenho essa formação aqui por um ângulo. Se vocês olharem essa simbologia aqui na formação de um ângulo, vocês têm que deduzir que ali eu tenho 90 graus. Porque algumas questões elas não dizem. Você tem que ir observando isso aqui e já tem que saber que é 90, né? Que ela é a formação de um quadrante. O ângulo agudo, vou botar aqui na cor verde. O ângulo agudo, ele vai ser mais ou menos isso aqui, pessoal. Imaginem que está reto, né? Então, o ângulo agudo, ele vai ser esse ângulo bem aqui, ó, que eu vou chamar também de alfa. E aí, qual é a característica principal que eu tenho de um ângulo agudo? É que o ângulo agudo, pessoal, reparem que se nós pegarmos as retas, vou pegar aqui uma caneta aqui, no ângulo reto, nós tínhamos o quê? Que as retas, elas estavam assim, ó. As semirretas. Elas estavam assim. No ângulo agudo, reparem que a semirreta, ela veio se fechando um pouco mais. Ou seja, ela deu uma reduzida, né? Ela deu uma reduzida, ela deu uma fechada, uma encostada. Então, significa que se o primeiro era igual a 90 e agora eu dei uma fechada, eu posso concluir que o ângulo alfa, nesse caso, só pode ser um ângulo que é maior do que 0 graus, mas ele também é menor do que 90. Você sabe por que ele é maior? Eu não estou entendendo isso aí. Por que ele é maior do que 0 graus? Porque ele não está zerado, né? Então, ele está entre 0, ele é maior do que 0, e ele é menor do que 90. Ele está entre esses valores. Ele pode ser 1, 2, 3, 4, 5, até 89. Ele pode ser 90? Não. Ele pode ser 0? Também não. Então, ele é maior do que 0 e ele é menor do que 90. Isso fica visível para vocês? Se eu pegar aqui uma linha azul e traçar aqui, ó, só para a gente fazer o comparativo. Ó. Vou traçar aqui. Ó. Aqui seria o ângulo de 90, onde está essa parte azul. Reparem que ele está mais deitado, por isso ele se chama um ângulo agudo, que ele é menor do que 90, mas ele também é maior do que 0. E nós temos o ângulo obtuso. Assim, pessoal, o ângulo obtuso. Que ele vai ser mais ou menos isso aqui. Ele vai ser mais ou menos aquilo bem ali que eu desenhei. E aí eu vou ter bem aqui o ângulo e que ele continua sendo ângulo. Agora, reparem, eu vou traçar para vocês observarem aqui uma semirreta aqui. Só para vocês compararem como seria o de 90. Aqui, por exemplo, seria 90. Reparem que agora os pontos em verde, as semirretas em verde, ela não está mais fechada. Ela está agora mais aberta. Então, olhem só. Ela passou ali do ponto dos 90 graus. Então, o que a gente pode concluir? Que o ângulo alfa, nesse caso, vou voltar aqui para o vermelho, que o ângulo alfa, ele é maior do que 90 e menor do que 180 graus. Por quê? Aqui, ó, é 90 no ponto azul, né? Nesse caso aqui, ó, o verde estava depois
Está mais fechado. Agora ele já passou. Então, ele não pode ser nem 90, um ângulo obtuso, e não pode ser nem 180, porque 180 seria onde, professor? 180 seria meia volta. 180 seria bem aqui, ó. Seria mais ou menos aqui. Então, ele está entre 180 e entre 90. Então, eu vou dizer que ele é um ângulo que é maior do que 90, mas ele também é menor do que 180. Ele poderia ser 95? Sim. Ele poderia ser 179? Sim. 180 ele poderia? Não. 90 ele poderia? Também não. Entendido? Então, o ângulo reto é exatamente 90. O ângulo agudo, ele é menor do que 90, maior do que 0 graus. E o obtuso, ele é maior do que 90, porém é menor do que 180. Beleza? Deu para entender isso aí? Tá tranquilo e favorável aí? Tá tranquilo e favorável, Isabel? Deu. Uhum. Então, vamos aqui fazer, deixa eu fazer uma questão para vocês. Cara, olha isso aqui. Desiste. Não, minha irmã, tu é doido, é? O professor tava explicando até bacana, que eu tava até entendendo, agora não tô mais entendendo nada. Então, olha, isso aqui é facinho. Olha aí, ó. Deixa eu ver o que deu aqui, hein? Vamos ver. Olha. Diz o seguinte, a questão. Se OP, olha os pontos. Se OP, eu falo OP, pessoal, é que eu quero que vocês saibam, né? Ele é aqui, ó. O, P, O, P, O, P. Se OP, que é aquele ponto em azul, é bissetriz, olha aí, ó. Lembra esse lá? Se OP é bissetriz de A ou B, olha como é que as questões são. Assim que vem na prova, criança. Se OP, olha o ponto lá, é bissetriz, lembra se está no conceito de bissetriz, de A ou B, do ponto A ou B, então dessa galera bem aqui, ó, determine X na figura abaixo. Meu Deus, como é que eu vou fazer? O que a gente precisa aqui começar para resolver esse tipo aqui de questão? A gente precisa lembrar que bissetriz, ela divide exatamente o ângulo na metade. Vocês têm que saber disso. A bissetriz vai dividir aquele ângulo na metade. Então, o que tem em cima é igual ao que está embaixo. Outro raciocínio que vocês vão ter que ter é o seguinte. Uma meia volta de uma circunferência, como a gente viu ali, é igual a 180 graus. Então, vamos pegar aqui, ó. Deixa eu explicar isso aqui primeiro para vocês. Imaginem aí que eu tenho aqui um círculo bonitão. Imagine uma pizza, né? A galera pega mais exemplos com pizza, né? Então, por exemplo, se eu dividir isso aqui na metade, aqui, e dividir bem aqui, eu estou dividindo em 4 partes, certo? Então, aqui, por exemplo, eu vou ter a formação de um ângulo aqui, um outro bem aqui, um outro bem aqui, um outro bem aqui. Vocês já viram que cada um desses ângulos, como eles são ângulos que são retos, eles possuem 90 graus. 90 graus, 90, 90 e 90. É 90, viu, tu? Então, cada um deles possui 90. Se eu completar, por exemplo, uma meia volta, daqui até aqui, eu tenho 90 mais 90, que é igual a 180. Então, por isso, pessoal, quando vocês observarem que eu tenho uma meia volta dada, ou seja, metade, eu tenho 180 graus. E quando eu tenho a volta por completo, quando eu estou falando de ângulos, eu tenho 360. Beleza? Ah, professor, e se eu tiver só um daqueles quadrantes ali, eu tenho 90. Se eu tiver os dois, eu tenho 180, que é a meia volta. Se eu tiver todo mundo, é 360. Então, esse era o conhecimento necessário que vocês precisariam ter aí para resolver esse tipo de questão. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente já sabe que essa volta aqui por completo, ela, independente de qualquer coisa, ela tem que ser igual a 180. Então, é isso que eu vou fazer aqui para calcular essa questão. Pagar isso aqui. Vocês entenderam, né? Por que é 180, né? Sim. A meia volta. Beleza. Então, eu vou botar todo mundo e vou somar todo mundo e vou dizer que todo mundo... E aqui tem um Y, viu? Aqui tem um Y. Eu que errei aqui na questão. Na hora de digitar. Eu vou somar todo mundo
e vou revelar o valor de x que ele quer, né? Então, eu vou pegar aqui, essa parte aqui, que é 2y, vou repetir aqui, ó. 2y mais, vou somar, mais quem? Y menos 10 graus, mais x mais 30 graus. Tudo isso aqui é exatamente igual a quem? Igual a 180. Igual a 180. Excelente, Isabel. Muito bem. Então, tudo isso ali é igual a 180. Agora eu vou precisar só resolver a minha equação para a gente chegar aqui na conclusão, né, da questão. Então, eu vou pegar 2y mais y vai ser igual a 3y. Aí eu vou ter 3y, o x vai ficar aqui, mais x. O 10, eu vou subtrair logo aqui, ó. 10 menos 30 vai ficar menos 20. Vou até fazer devagar. Menos 20 igual a 180. Esse 20, ele vai passar lá para o outro lado, com o sinal trocado, né? Vai ficar 3y mais x é igual a 180 menos 20 graus. 3y mais x é igual a 180 menos 20, vai dar 160. 160 graus. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 160 graus, né? Então, o que eu vou fazer agora, né? Ele quer descobrir o valor de... Quem que ele quer descobrir? X. X. Isso. O valor de x. É isso mesmo? É isso mesmo. Né? Então, o que eu vou fazer aqui, né? Eu posso, por exemplo, dotar um valor temporário para o meu x. Como é que o senhor vai fazer isso, professor? Utilizando, por exemplo, ali a minha bissetriz. Eu posso fazer de outra forma, mas eu posso fazer dessa aqui também. Eu vou botar bem aqui do lado. Vou botar até em azul. O que ele não disse aqui, ó? Determine x na figura abaixo, sabendo que OP é bissetriz. Então, eu posso dizer, se é uma bissetriz, que y menos 10 graus é exatamente igual a x mais 30 graus. Por que o senhor está botando igual ali? Porque ele disse que é bissetriz, pessoal. Então, o que tem de um lado tem que ter do outro. Lembra? Esse caso que ele fez 35 e 35, 45 e 45. Morreu. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou isolar a incógnita que eu tenho interesse. Qual é a incógnita que eu tenho interesse? É x. Né? Então, se eu tenho interesse em isolar x, eu vou mandar 30 graus lá para o outro lado e vou trocar o seu sinal. Né? E ali seria 30 graus positivo, vai passar para o outro lado com o sinal negativo. Aí eu vou só inverter aqui, só para ficar visivelmente mais tranquilo para vocês. Vai ficar x é igual a y, só estou invertendo aqui a posição. Y menos 10 graus menos 30 graus. X é igual a y menos 10 graus com menos 30 graus vai ser menos 40 graus. 40 graus. Muito bem. Eu amo quando vocês estão participando. Então, aqui eu vou dotar um valor temporário para meu x. E agora, professor, o que eu vou fazer? Aonde eu tenho x, lá na minha... nessa minha equação que eu cheguei aqui, aonde eu tenho x aqui, eu vou substituir por esse valor temporário, né? De y igual a 40 graus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui do lado. Pegando uma terceira cor. Vou brincar aqui com as cores. Não é 3y mais x igual a 160? Eu vou repetir aqui do lado. Ó. 3y mais x igual a 160. Só que agora, o valor de x temporário que eu encontrei é que x é igual a y menos 40 graus. Então, eu vou colocar, onde tem x, eu vou substituir por y igual a 40 graus. Então, vai ficar 3y. E agora, o que tem x aqui? Vai ficar mais y. Menos 40 graus. Igual a 160. Excelente, muito bem. Menos 40 graus igual a 160.
A mesa de temperatura vai cair, né? Que eu vou descendo e a mesa vai descendo junto comigo. Então, o que acontece agora? O 40, ele vai passar lá para o outro lado, com o sinal trocado, né? Ele vai passar para o outro lado positivo, e eu vou somar 3y mais y vai ser igual a 4y. E como o 40 vai passar para o outro lado com o sinal positivo, eu vou somar logo também, né? Então, vai ser 4y igual a 160 mais 40, vai dar 200. Aí, o que acontece? 200. O 4, ele vai passar dividindo lá para o outro lado, né? Com o sinal trocado, vai ficar y é igual a 200 dividido por 4. Então, o y só pode ser 50. Então, eu revelei agora o valor do meu y. O que eu vou fazer agora com esse valor desse y? Eu vou jogar ele aonde? Eu vou jogar ele bem aqui. Né? Nesse valor que eu totei aqui para x. Então, se o y é igual a 50, eu posso dizer, então, que x, continuando aqui, x é igual a y, que é 50, menos 40. X, então, só pode ser 10 graus. Então, revelamos aí o valor de x e revelamos também o valor de y. Parece complexo, mas não é. Se você entender que bis é 3, entender que a meia volta ali é igual a 180, você consegue tranquilamente resolver aí essas questões. Eu pergunto para vocês, alguém tem alguma dúvida? Alguém ficou com uma dúvida até aqui? Não, senhor. Não. Não? Então, turma, nós encerramos por hoje. Nós teremos nosso último encontro. Quando é que vai ser? Amanhã. Nós teremos o último encontro amanhã. Eu quero terminar essa parte aqui com vocês e fazer alguns exercícios para a gente começar a praticar, para vocês começarem a entender. Depois disso, eu libero vocês para as férias, para vocês dormirem, para vocês descansarem, para vocês viajarem para Dubai, para vocês fazerem um curso de vocês, como vocês colocaram aqui, né? Então, para vocês irem fazendo o que vocês quiserem, a partir de amanhã, vocês vão estar liberados de matemática. Eu vou só lançar a nota de vocês e só alegria para mim, só alegria para vocês. Em agosto, a gente se reencontra. Até o nosso próximo encontro de amanhã, pessoal. Tchau. Até, professor. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, professor. Bom dia. Tchau, tchau, tchau.